Quem é que tá aí, o Garrafa? Tem alguém Prefeito aí de Belo já? Horizonte, Alexandre Calil. Ah, grande prefeito. Eu sempre gostei do Calil, porque o Calil sempre foi um cara bocudo e que, olha, defende com unhas e dentes o seu galo. É, Alexandre Calil, um prazerão falar contigo, Alexandre Calil. Prazer também, da Atena. Prefeito, aquele negócio que eu sempre falei, né? As pessoas que são diretas, objetivas e francas, elas são muitas vezes mal interpretadas. Mas como já dizia o Nelson Rodrigues, já falamos várias vezes aqui, toda unanimidade é burra. E a gente não faz questão nenhuma de ser unânime. Não sei se o senhor agora, eu conheci o senhor quando não era político. Não sei se o senhor agora, como político, obviamente tem que pensar em votos. Então, quanto mais unânime for, melhor é. Mas pela sua personalidade, eu duvido que o seu arrede pé da posição de falar o que pensa. Em Porto Alegre, Grêmio e Internacional vão voltar aos treinos a partir de hoje. Seria tudo legal se isso aqui tivesse sendo feito lá na Itália. Porque na Itália os caras estão numa curva de baixa, tanto que a gente já passou o número de mortes dos italianos. Seria legal se fosse na França, que tem o menor número de mortes agora, da Espanha e daí por diante, que os caras estão baixando, saindo da tal de pico da curva do coronavírus. Mas falar em futebol agora é temeroso do seu ponto de vista? O senhor é contra a volta dos campeonatos no Brasil, mesmo que sem torcida, prefeito? Bom dia ainda, né? Ô, Datena, isso é absolutamente irracional, isso é uma coisa louca, entendeu? Nós estamos aí com gente passando necessidades e é uma falta total de sensibilidade, é uma falta total é uma ignorância de ignorar a ciência numa hora dessa. Eu acho absolutamente descabida essa volta ao futebol fora de hora, tendo várias, né? Nós temos aí contratos longos, são contratos de 3, 4 anos, nós podíamos dar um desconto aos jogadores agora, a folha aos que ganham mais, e prolongar aí mais 15, 20, 30 dias, e se pensar com técnica, com médicos, com tudo, isso, uma volta ao futebol. Eu acho que no momento nós temos muita coisa para voltar antes do futebol. Não, além disso, o futebol é um esporte de contato, né? A gente fala, não vai ter torcida. Torcida não tem dentro do estádio, porque você não consegue impedir o cara de chegar no entorno do estádio, a não ser que você ponha a polícia militar ali dando porrada nos caras. Senão os caras vão para o estádio, vão para o entorno do estádio, vão brigar no entorno do estádio, ou vão apenas torcer, mas vão para o estádio. Nós vimos óbvio que não era ainda na epidemia, mas Paris Saint-Germain decidindo a vaga para a Champions League com o Dortmund, tinha mais gente fora do estádio do que normalmente vai no estádio. Então você atrai pessoas, atraindo pessoas, atrai ambulantes, daí por diante. Então tem todo um contexto. Fora o risco que o próprio jogador corre se não houver teste e todo mundo for testado negativo. E tem condição de fazer isso no futebol brasileiro? Os clubes estão quase fechando as portas já. Hein, Calil? Ô, Datena, quem já mexeu com futebol sabe a estrutura. Independente de ambulante, independente de torcida, independente de porteiro, de segurança, de polícia, de tudo isso, que gira em torno do futebol, né? Então, o torcedor não deve ter ideia disso, mas um time de Série A circulam no vestiário, dentro do vestiário, com o estádio vazio, em torno de 50 a 60 pessoas, né? E muito deles do grupo de risco. Muito deles são pessoas que são massagistas, né? O Atlético, o Belmiro, tem mais de 60 anos.
né? O auxiliar dele também. Então, é uma aglomeração louca dentro de um vestiário que normalmente não é um campo de futebol. Então, mais a federação, mais o fiscal, mais o vestiário da arbitragem. Então, quem conhece futebol de dentro, sabe exatamente, você já teve dentro de campo, a estrutura de uma imprensa que vai ter que todo ir lá cobrir. Isso, o futebol, se não tem torcida e não tem imprensa, ele não tem o menor sentido de voltar, né? Porque nem na televisão vai ser mostrado. E o que gira em torno daquele pessoal todo que vai transmitir o futebol, de técnicos, não estou falando do cara que narra ou comenta, não. Dentro daquele cubículo, é um negócio, é só para quem não tem ideia de que é uma partida de futebol, é que pode pensar na volta do futebol, independente, é óbvio, ou obviamente, com o estádio vazio. Então, é inconcebível. E olha que eu sou o que mais sinto, pessoalmente, a falta do futebol. Eu sou um apaixonado por futebol. A única diversão que eu tenho é o futebol. Eu disse isso aqui outro dia. Entendeu? Eu só converso com meus filhos em futebol, porque não tem nada mais chato que falar em política. Então, para mim, faz muito falta para burro o Atlético não estar na televisão, porque eu nunca mais voltei do estádio. Eu voltei 2, 3 vezes, nesses quase 7 anos que eu saí do Atlético. Agora, falar em futebol é quem não conhece minimamente uma estrutura do futebol. Olha, um cara que conhece muito de futebol e deve ter feito gol no seu Galo, eu não sei se você um dia pensou em ter tido esse cara jogando no seu time, é o Neto, que está aqui comigo, meu irmão, e que quer entrar na roda para falar com você também. Neto, bom dia. Nosso grande Calil, que o Calil é que nem eu, tem contraindicação, ele fala o que pensa. Tem muita gente que não gosta, mas a gente não tá nem aí, não. Que nem nós, né, Neto? Que você também não é campeão mundial de popularidade, não. Apesar de ser eterno ídolo do Corinthians, tem gente que não gosta também, como não gosta da gente. O Calil tá lá do outro lado te ouvindo, Neto. Primeiro, bom dia para todo mundo. A verdade, eu sou fãzaço do Calil. Eu acho que o mundo precisava de ter pessoas mais, mesmo que às vezes as opiniões do Calil, do prefeito Calil, sejam divergentes das outras. Eu acho que quando uma pessoa... E outra coisa, o filho do prefeito Calil é maravilhoso médico, né? Eu viajei um dia com ele, nossa, que atleticano. E o pai do Calil, que é um dos maiores presidentes da história do Atlético, eu tive a honra de vestir a camisa do Atlético, eu sou amigo do Bel, sou amigo do Ligeirinho, sou amigo maravilhosamente do Valtinho, que era uma das pessoas... Você jogou no Galo, Neto? Joguei no Galo. Eu não sabia disso. Na Selegalo. Fingiu que jogou. Não, eu fingi que joguei, exatamente. Mas eu tive a honra de ter vestido a camisa do Atlético Mineiro, ter a honra de ser amigo do Ligeirinho, do Bel, do Valtinho, do seu Luiz. Eu conheço todos eles, sem exceção. O Atlético Mineiro foi um time maravilhoso que eu pude jogar. E o Calil, como prefeito, e eu estou de acordo com ele e sustento isso, e falei também nos Donos da Bola, que é inadmissível a gente achar que o futebol tem que voltar, porque se você tem um Bel, você não pode botar ele para trabalhar. Você tem o Luxemburgo, você não pode botar ele para trabalhar. Se o Filipão for treinador, você não pode botar o treinador para trabalhar. As pessoas de risco, os roupeiros, as pessoas que se envolvem, não é só o futebol. É óbvio que para mim o futebol seria importante voltar para a televisão, para a rádio, para todo mundo. Mas como o prefeito Calil disse, uma vida vale mais do que o futebol. Falou isso na ESPN, que eu estava assistindo. E pessoas como o Calil, que é o prefeito Calil, é o que eu mais gosto de ouvir. Porque eu, como prefeito, não vai ter jogo de futebol, a não ser que alguém que venha aqui para tomar conta. E quando ele pensa assim, não é que ele pensa porque vai criar uma polêmica em cima disso, ele está pensando nas pessoas. Ele está pensando no povo, ele está pensando com que realmente isso é muito mais importante. Porque não é só isso. Como é que faz as pessoas do informal? Porque ele, mesmo não tendo torcida, o cara vai querer vender cachorro-quente.
mesmo não tendo torcida, o cara vai querer Mas o cara vai vender. pra beira do estádio. Não, não Isso. entra no estádio, mas vai na beira do estádio. Mas ele vai na beira do estádio, ele vai ter. E outra coisa, quem que me prova, qual é a infectologista que me prova que as pessoas, que os jogadores que estão ali, né, que vão treinar, que vão jogar, aí eles não podem passar o coronavírus pro pai, pra mãe, pro avô. É claro. Quem me prova, Você por sabe exemplo, há quanto tempo o Dybala tá com coronavírus? Quase 2 meses. Quase 2 meses. O Dybala. Quem me prova, Moleque, forte. Então, mas quem pode provar pra gente da TN, pro prefeito, que é uma honra falar com ele, parabéns pelo seu filho, que é um amor de pessoa, trabalha na seleção, um baita médico, amei conhecer ele no avião, como ele é atleticano, né, e eu fico muito feliz da família. O Veloso está aqui do meu lado, ama você, prefeito Calil, ele tem você como uma das grandes pessoas do Atlético Mineiro, como eu também, e o Valtinho sempre falou, Neto, o maior presidente que teve aqui nesse Atlético Mineiro foi o Dr. Calil, esse foi fera demais. Então, você é contra a volta no futebol, Neto? Você é contra a volta no futebol? Você é completamente contra a volta do futebol? Eu sou completamente contra a volta do futebol, mesmo me fazendo mal pra caramba na minha profissão. Sou completamente contra. E é por isso que eu gosto de você. Como jogador de futebol, que foi meu ídolo, e como gente que fala o que pensa, né? Porque você é um dos principais prejudicados. Tem programa de TV, é duro, hein? Lógico. Você ficar fazendo programa de TV sem jogo. Mas prefeito Calil Neto está do outro lado. Se eu sou o senhor, eu iria sugerir contratar o Neto para fazer a campanha para o senhor aí, porque o Neto é bom para isso, hein, Calil? O Neto foi contratado, eu brinquei, porque o Neto foi contratado porque o Neto era um sonho de consumo na época de qualquer time do Brasil, né? E se formou a ser legalo, na época, me parece que em 93, eu conheço um pouco a história do Atlético, e o Neto fez parte desse grupo, né? E ele mesmo falou que era eu escutei ele contando uma vez, que era uma festa aqui no Atlético, e contrataram um monte de jogador, mas o Neto, eu fui fã dele como torcedor, né? Que eu já tenho 61 anos, eu vi ele começando, inclusive, no Guarani, né? E vi depois ele aquela carreira espetacular do Neto como jogador de futebol, mas como comentarista também eu gosto muito do jeito dele, gosto de todos. O Veloso está aí do lado. O Veloso foi o primeiro jogador que, como diretor de futebol, eu contratei para o Atlético, com o Mustafa Contursi, numa briga com o Mustafa, que nós não tínhamos dinheiro, e eu trouxe o Veloso e comecemos a montar o Atlético, que virou o Atlético em 2014, começou naquele dia, onde eu passei a ser presidente, nós ganhamos tudo. Mas eu acho que o futebol, o que eu disse na entrevista que o Neto citou aí, das coisas menos importantes, é a mais importante. Hoje nós temos que olhar a periferia, o povo, infelizmente, eu saí do futebol, felizmente, né? Mas nós temos aqui hoje, distribuídos já até hoje, e começamos a segunda leva agora, 240 mil cestas básicas. Nós atendemos 1 milhão de pessoas nas periferias da Prefeitura de Belo Horizonte, 40 mil kits de higiene. Quer dizer, ficar fechado para a cidade de Belo Horizonte é muito ruim, custa quase 60 milhões por mês, só de cesta básica e kit de higiene, fora o prejuízo do ISS, os impostos. Então, quer dizer, a gente tem que ter um rumo. Nós estamos do lado, não é de fechar ou abrir, não. Eu quero que o infectologista diga para mim, fala assim, pode abrir a cidade que agora está tranquilo. E o que nós estamos ouvindo, só para completar, é o seguinte, é 10-0, quer dizer, não tem nenhum infectologista que eu escutei e falei assim, não acho que está na hora. Ora, então, como o Neto sabe, e o meu filho me falou, que viajou, inclusive, do lado dele no avião, me contou, né? Eu sabia, o meu filho é médico, quer dizer, enquanto você está saindo aí para dar sua caminhada, jogar vírus em todo mundo, meu filho todo dia está dentro do hospital correndo risco de vida, quer queira, quer não, ele está num ambiente altamente propício à contaminação. Ele tem uma filhinha de um ano e meio e está com uma filha na barriga da mulher dele,
Quer dizer, é do egoísmo total se pensar numa bobagem dessa, né? Que é a diversão da nossa vida, mas é uma bobagem, perde uma vida humana. Claro. Agora, Calil, como prefeito, né, como político e como ser humano, não dá para separar um momento como esse. Nós temos do lado uma crise sanitária que é a mais importante, que leva a vidas, do outro lado uma crise econômica que sempre levou vidas, porque o Brasil tem o vírus da fome já há muito tempo. Não é agora que nós estamos vivendo o vírus da fome. A gente já enfrentou esse vírus praticamente a nossa história toda, que o pobre sempre se ferrou e morreu de fome no Brasil, na maioria das vezes. Agora, mais ainda, porque tem o confinamento. Mas o confinamento, como você diz, quem decide é a parte médica. Vale para o Neto também, que o Neto tem belíssimas posições, o Neto lê muito, o Neto é um cara que, quando jogador de futebol, não tinha oportunidade de se instruiu demais depois que virou comentarista, e ele é um sujeito muito inteligente. Como brasileiro, se você desse conhecimento ao brasileiro, o brasileiro hoje seria o povo que melhor teria aproveitado o conhecimento do mundo, porque o sujeito ser inteligente não tem nada a ver com cultura, que as nossas elites nunca permitiram que o brasileiro fosse culto, e é por isso que durante muito tempo diziam que o brasileiro não sabia votar. Não é que não sabia votar, é porque as elites não permitiam que o brasileiro tivesse acesso à cultura. Queriam que o cara que é inteligente pra caramba, que as pessoas que são inteligentes no Brasil ficassem alheias à discussão política, por isso que a gente elegeu muito ladrão, sem vergonha, vagabundo, elege até hoje. Tem alguns lá que estão lá e tem alguns querendo voltar, que também não valem absolutamente nada. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo foi tomada uma medida de isolamento drástica, com fechamento de ruas. O que é que você acha disso, o Calil, como administrador da cidade? Porque ao mesmo tempo que você fecha uma rua por decreto, né, e ainda assim tem congestionamento, você pode provocar um aumento aí de gente no transporte coletivo. Vale para os dois, para o Calil e também para o Neto. Pois não, Calil? Olha, Datena, é uma medida que tem que ser muito estudada, né? Eu disse já que nunca falei com o governador de São Paulo, nem com o prefeito do São Paulo, nem pelo telefone. Então, nem para falar assim, eu sou simpático a ele, ou antipático, simpático ao outro, ou antipático, eu nunca falei nem por telefone com nenhum dos dois, né? Então, eu não tenho a menor ligação nem com o governador de São Paulo, quem eu respeito muito, como respeito a todos os governadores, como ao prefeito de São Paulo, idem, né? O que eu digo é o seguinte, são medidas que devem ter sido muito bem estudadas. Agora, há um problema que eu vejo técnico nisso, tá? Há um problema técnico nisso. Haveria, na minha opinião, nós teríamos que ter uma faixa exclusiva para quem está indo atender na ponta, né? Eu vi, e eu estou pensando aqui, e como eu estou por conta desse coronavírus aqui em Belo Horizonte, que nós fomos a primeira capital a fechar, né? Vamos lembrar disso, nós fechamos quase 12 ou 13 dias antes da segunda, que hoje, de fato, está fazendo um certo efeito, porque nós temos aqui hoje tudo sob controle, não quer dizer que vai ficar, o que está maravilhoso, o que está lindo, mas pelo menos deu resultado, é que eu colocaria uma faixa exclusiva para o atendimento essencial, né? Nós temos que lembrar que está indo gerente de supermercado, está saindo médico, está saindo açougueiro, feirante, gente que não pode ficar presa no congestionamento numa hora dessa. Mas eu acho que começaram e agora vão se ajustando. Isso é igual numa guerra. Ela não tem um começo igualzinho ao fim. Ela vai... É uma guerra, é uma bala invisível que está matando. Então, eu acho que a decisão é uma decisão que quer realmente alertar o povo de São Paulo, né? Uma decisão que pode ser
corrigida aos poucos, mas eu não condeno aonde foram gastos tantos milhões ou bilhões, que São Paulo é muito grande, qualquer tentativa para salvar vidas. Então, acho que isso pode ser continuado desde que, né, e não estou dando conselho, quem sou eu para dar conselho, sou um prefeitinho de Belo Horizonte, mas isso aí vai ser adequado, uma fila exclusiva, desde que o cara prove que o carro dele está indo para atender hospital ou está atendendo... Já estão prevendo para amanhã isso, viu, Calil? Hã? Já estão prevendo para amanhã, já estão prevendo para amanhã corredor específico, Você bateu a charada. Então está resolvido. Então está resolvido. É Legal. isso, a gente vai fazendo e vai corrigindo. Sabe? A gente vai fazendo e vai corrigindo. Agora, se não tivessem sido tomadas as medidas que foram tomadas em São Paulo, nós todos com inteligência mediana saberíamos que a catástrofe aí seria muito maior que é hoje. Bom, antes de fazer uma pergunta final, Calil Neto, sobre o fechamento das ruas aqui em São Paulo, eu tenho que liberar o Neto que vai fazer, o Neto e o Veloso, outro grande amigo Veloso. Veloso é uma figura tão fantástica. Veloso é tão quietinho que eu não sei como é que o Veloso pode ser amigo do Neto, viu? Veloso é tão bonzinho, tão legal, não sei como é que pode ser amigo do Neto. Eu não vejo o Veloso como amigo do Neto, não é possível. O Neto engana bem. Mas, ô Neto, o que você acha do fechamento de ruas aqui em São Paulo? Mas pessoas como o Veloso, por ser quietinho, ele me ajuda e muito a repensar e pensar nas coisas para fazer, porque quem não é como a gente que tá aí... Arruma igual ele para mim, então. Arruma igual ele para mim que eu tô precisando. Vai, responde logo isso aí pro seu programa aí, Neto. Em relação a fechar as ruas, eu queria perguntar, por exemplo, pro prefeito Dória, mas como é que as pessoas que trabalham no ABC que vêm para cá, como é que vai fazer? As pessoas que trabalham aqui de São Paulo e vão para o ABC, para Mauá, a quem vai para Santo André, São Caetano, porque a maioria das pessoas trabalham tudo aqui. Como é que eu fecho a Marginal, como é que eu fecho o metrô, como é que eu fecho as comunidades? Por exemplo, eu moro numa comunidade, do lado de uma comunidade, e eu não vi ninguém fechar a comunidade até agora, que por sinal o pau tora lá, e tora bastante, né? Agora, do jeito que você falou da Atena, que eu não sabia, vai ter uma linha legal para quem está passando. Só que é o seguinte, então tem que meter multa. Para amanhã. Para amanhã, então vamos lá. Se eu estiver passando com o meu carro lá, eu tenho que ser multado 500 contos. E aí eu tenho que ter um papel. Eu tenho que ter um memorando. Eu estou indo para lá porque eu trabalho e faço parte. Eu sou médico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou enfermeiro, né? Não adianta só fechar as coisas, né, e não ter a sequência para se fazer. Não, tem casos impressionantes. Duro, o motorista de aplicativo ligou aqui e falou assim para mim: eu tô levando um médico dentro do carro. Como é que eu faço? Se ele não e aí o cara deixou passar. Só que o radar me multou. Como é que eu vou provar que eu estava com um médico dentro do carro? Isso, depois? Então, mas o que o prefeito Calil falou é uma grande verdade. A gente vai errando e vai aprendendo. Acertando. E vai acertando. A gente pode errar nesse primeiro instante, mas a gente pode acertar um pouco para frente. Agora, fechar São Paulo... E outra coisa, São Paulo não é só aqui onde a gente está, não. São Paulo é grande pra caramba. As comunidades... Tem metade da população do estado mais populoso do Brasil. São 23 milhões de habitantes. Então vamos lá, como é que eu fecho para ir para Taboão da Serra? Como é que eu fecho para ir para Paraisópolis? Como é que eu fecho para ir para o Buraco do Sapo? Como é que eu fecho as pessoas que são informais e ao mesmo tempo elas precisam trabalhar como o prefeito Calil disse? Pô, eu sou açougueiro, eu sou lixeiro, eu sou o cara que eu tenho que abrir ali, eu tenho que abrir a loja, eu tenho que abrir a farmácia, eu tenho que abrir o... Como é que eles vão fazer com que as pessoas, ou os policiais, ou qualquer que seja o órgão que vai se disponibilizar para que possa ter o atendimento para todo mundo, como é que eu faço isso? Eu acho que muita Agora, gente não bem, cumpre. vai fazer, eu acho que mas muita gente não cumpre a quarentena, o isolamento, porque deixou de acreditar em político. Eu acho que é isso. Exatamente. Porque o Mandetta dizia que ia morrer todo mundo na Páscoa, só Jesus Cristo ia voltar na Páscoa. Errou o pico.
Aí vem o novo ministro e fala assim, ó, a gente não sabe nada de quando vai ser pico, quando vai ser pico e tal. Então o povo perdeu a credibilidade nesses caras. A partir do momento que... Eu tenho a impressão que lá em Belo Horizonte a coisa deve funcionar porque os caras devem acreditar no Calil. Você tem problema com o isolamento aí, Calil, ou não? Olha, até agora, desculpa, não dentro do possível. Daí, olha, eu queria esclarecer o seguinte, o prefeito de Belo Horizonte não manda em abertura gradual, não manda em fechamento, não manda em nada. Quem manda é o secretário de ciência aí, o cara da... um grupo de 3 infectologistas, mais o secretário de saúde, que dirigem a prefeitura no que ela deve ou não fazer, até porque eu não entendo nada de vírus. Mas o povo acredita... De vírus e bactérias. Eu sei, mas o povo acredita nesses caras a partir do momento que ele acredita em você. O povo acredita nos caras a partir do momento que ele acredita em você. Se aqui a quarentena não está sendo cumprida, é porque não estão acreditando no porta-voz do Davi Wipe, do German e daí por diante. É por isso. Isso que eu estou falando. Aliás, o Davi Wipe, no começo, falou aqui na televisão, em todo lugar, que era contra, se não me engano, viu, Agostinho? Me lembre disso, se eu estou enganado ou não, que era contra isolamento. Acho que ele falou. No início, sim. No início, acho que ele falou que era contra isolamento, que não tinha que ter isolamento. Acho que ele falou. Né, Calil? Então o cara precisa se expressar melhor, precisa convencer ao invés de ser autoritário. É isso que eu estou dizendo. Esse é meu ponto de vista. Pode ser que eu esteja enganado ou não. E também o presidente da República dá cada balão na área de vez em quando que não ajuda em muita coisa, né? Ele vai para o meio do povo e apoia e... Aí é complicado, aí nós estamos... Eu acho que nós estamos no mato sem cachorro, viu, Calil? E vai ser difícil achar o cachorro e o mato. Eu acho que é um momento de esperança, sabe, Datena? Eu estou aproveitando para falar, porque, eu estou sem ver meus filhos tem quase 2 meses, sem ver. Quer dizer, meu filho deixou a compra aqui na porta do meu prédio e falou, eu não vou subir, pai, eu não vou, porque quem vai morrer eu sei, eu não quero, daqui a 20 dias, 1 mês eu te vejo. Eu estou sem ver minha neta, só vejo ela em filminho. Então, quer dizer, está todo mundo passando pelo que tem que passar. Claro que a população mais pobre, e por isso nós distribuímos a cesta básica, é diferente de eu aqui num belo apartamento confinado, mas é um confinamento. Então, quer dizer, nós não estamos no mato sem cachorro. Nós estamos passando por uma coisa que o Brasil nunca... Um infectologista outro dia deu uma entrevista brilhante. Você está na sala da sua casa e está tendo um tiroteio lá fora. Aí você falou, opa, peraí, está tendo um tiroteio na porta aqui de casa. Tentaram assaltar o banco aqui em frente e o tiro está comendo. Você vai sair lá fora para ver? Não, você espera acabar o tiroteio, porque não é terra. Para sair para a rua. É uma boa figura essa, Exatamente, demonstra isso bem. É minha, não, foi do infectologista. Falou, mas é boa essa, hein? Por que eu vou meter no meio das balas, né? É uma boa. Você vê como existe forma simples de você falar? É muito melhor do que ficar com, olha, regra tal, número tal. Isso é um jeito simples de falar. Se está tendo um tiroteio lá fora, facada, tiro, por que eu vou lá agora? Espera acabar a briga. Espera passar a pandemia e depois eu saio. É mais ou menos isso. Por isso que eu gosto de você, viu, Calil? Porque você fala simples, de uma maneira direta, e eu espero que todos nós saiamos dessa melhores do outro lado. Claro que vamos perder vidas. Uma vida já era uma tragédia, uma vida já era terrível. Agora nós vamos perder muito mais vidas do que a gente imagina, porque esses números são subestimados e no Brasil eles crescem. E quando o cara fala 500, eu já acho que já são 1.000 que o ministro da Saúde está falando, porque a gente não testou coisa nenhuma. Se erraram em tudo quanto é lugar, nós devemos estar errando no Brasil também. A gente tem que levar a sério isso aí. Tem que dar um jeito de ajudar o povo. Se não ajudar o povo economicamente, quem já está em casa sem emprego, sem poder sair de casa, esse vai morrer de fome também, que já é costume no Brasil. Calil, mais alguma colocação, Calil? Não, é isso mesmo. Eu acho que ajudar quem está precisando, e isso é muito importante. Nós estamos aqui em Belo Horizonte muito focados nisso.
Mas é importante, sabe, Datena, o que eu tenho falado. 20% do sucesso pode ser do político, mas 80% é do povo. Se o povo escutar não prefeito, governador, presidente da República, a ciência, os cientistas, né? Eu acho que nós temos muito mais chance de sair. Então eu volto a repetir, 20% são decisões políticas e 80% são decisões da população que deve respeitar o não sair de casa de jeito nenhum, para que quanto mais isso for respeitado, mais rápido nós vamos sair dessa pandemia, e vamos sair porque tivemos guerras, né, mais de uma, e tudo voltou ao normal. Então é só ter calma, é só ter paciência. Eu sei que está duro, eu sei porque eu estou em confinamento, sou grupo de risco. Então, um abraço aí ao Veloso, ao Neto, a você, e que Deus nos proteja nessa missão dura, de macho, e macho entra mulher, entra homem, entra tudo, gente corajosa, que precisa de ficar em casa e mostrar que nós somos realmente uma brava gente brasileira. Muito obrigado, viu? Que Deus nos proteja, essa é a frase. Foi um prazerão falar contigo, Calil. Abraço grande. Um abraço. Tchau. Ô, Neto. Oi. Neto. Fala. Mudando de pato para ganso, o que você falou pro UOL que o Thiago vai cair até o fim do ano? Eu acredito que sim. Assim, sabe por quê, Datena? Não. Já teve uma campanha para derrubá-lo, né? Quando ele deu uma entrevista aqui pro Napoleão no Band Point. Aí ele reclamou, ele nunca teve, ele não, eu não gosto de gente que não se responsabiliza pelos erros que comete, né? Ainda mais treinador, que ganha 1 milhão por mês. E aí o Corinthians tentou contratar o Mano não quis porque tem uma proposta para trabalhar fora do país. E aí ele não quis, aí todo mundo achou que ele não queria em respeito ao Thiago Nunes. Na verdade, não. Segundo, aí o Andrés vem dar uma entrevista falando assim, ele está achando que está treinando o Barcelona, quando ele fez uma reclamação, né, das pessoas que trabalham em relação ao Corinthians. No Campeonato Paulista, ele está muito mais próximo de cair do que de classificar, né? Eu não sei quando vai começar o Campeonato Brasileiro, eu não sei quando vai começar a Copa do Brasil. Então, em nenhum momento desse ano, quando começar, se ele tiver 2 derrotas, eu duvido que ele permaneça no Corinthians. Qualquer crise que acontecer, né, tecnicamente, do Thiago Nunes, ele não permanece como treinador do Corinthians, e aí eu não tenho dúvida que ele não come. O ovo de Páscoa ele já comeu, né, mas eu não tenho dúvida que ele não vai permanecer até dezembro, ele vai ver o Papai Noel. Ô Neto, não foi muito prematura a contratação do Thiago pelo Corinthians, não? De repente aparece um cara novo e que faz um bom trabalho e tal, mas você não acha que foi prematura demais? Não encheram muito a bola dele para dirigir um time complicado como o Corinthians? Você sabe como é jogar no Corinthians, você já passou pelo Corinthians como maior ídolo, um dos maiores ídolos de todos os tempos do Corinthians. Não foi precipitada a contratação do Thiago? A verdade, ele não era o primeiro nome. O primeiro nome sempre foi o Mano. E aí teve o problema do Mano ter dirigido o Palmeiras, aquela coisa toda, e aí não foi uma coisa que foi muito agradável para os dirigentes do Corinthians. E quando ele foi contratado, Datena, eu particularmente, eu acho que eu contrataria se fosse dirigente do Corinthians, porque esse cara ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Paranaense, que o Fernando Diniz, que acha que inventou a bola, os caras acham que o Fernando Diniz inventou a bola, ganhou 2 Copas Paulistas. 12 anos, os caras acham que ele é um baita treinador. E aí, né, ele conseguiu fazer o Atlético Paranaense ser campeão, conseguiu ser o Atlético Paranaense ser campeão da Sul-Americana e conseguiu ganhar da Copa do Brasil vencendo o Flamengo, o Grêmio Internacional. Só que ele fez um time do Atlético Paranaense veloz, um time diferente, um time rápido, né? Só que com o Corinthians, o que aconteceu? Ele
quis entrar na vibe, primeiro de mandar o Ralf embora, que nunca tinha sido expulso de campo, ele expulsou o Ralf. Ele já se queimou aí. E segundo, da pena, ele ficou muito crenudo, muito acima do bem e do mal, né? E aí, fazendo campanha ridícula, saiu fora da Libertadores, que era onde o Corinthians poderia ter a possibilidade de ganhar dinheiro, já saiu fora contra o Guarani do Paraguai. Ele perdeu para Ponte Preta, Mirassol, Inter de Limeira, empatou com o Santo André, perdeu 5 jogos, está para cair no Campeonato Paulista, se voltar realmente no Campeonato Paulista. E aí eu não sei se ele vai ter peito para aguentar o Andrés. Como é ano político no Corinthians, em novembro, a eleição, e quem quis contratar foi o Duílio, eu não sei se ele vai aguentar, Datena. Essa é a minha visão de todo dia estar acompanhando tudo isso. Se fosse um Felipão, se fosse um Luxemburgo, se fosse qualquer outro treinador de nome, talvez aguentaria. Mas ele foi muito nariz empinado, Thiago Nunes, em determinado momento, e aí o Andrés já mandou um recado para ele já faz muito tempo. Bom, Neto, dá um abraço grande no Veloso e daqui a pouquinho você está no ar aí na Band TV, é isso, né? Eu faço os donos da bola daqui a pouquinho, 1 hora, o programa que eu roubei de você, garotinho. Beijo grande, Neto. Dá um beijo no Veloso também.